Segundo bloco começando e a gente começa falando de luxo e com promoção. Eu tô falando da minha parceira fantástica, querida Elo de Ouro Joias. Temos Elo de Ouro no Pilinca Plaza, na Avenida Pilinca. Temos no centro da cidade e também temos uma unidade no Campus Shopping. Nossas redes sociais na tela. Tem promoção pra vocês agora. Falaram que viram do meu programa. Olha só, hein? Mas tem que falar, chega lá. Eu vi no programa de Fábio, eu quero tal promoção. Tá valendo, tá? Toda a loja, olha só, exceto, só falar pra explicar pra vocês, depois vocês não falarem errado, falar que tudo. Toda a loja, 15% à vista, 15% dá um valor legal. Se for a marca que eu vou falar então, vocês vão adorar. E 10% em 10 vezes, exceto a linha Garmin e as alianças, ok? Tá explicadinho? 15% à vista, 10% em 10 vezes. Deixa eu falar desses relógios da linha Lince, que é fantástico. Olha que incrível. Para quem não sabe, a linha Lince é uma linha da Oriente, ou seja, garantia e certeza de qualidade. E além de saber que tem assistência técnica na Elo de Ouro, por ser um parceiro muito antigo, por ter toda a linha completa na loja da Oriente e desta linha que faz parte da Oriente, que é a Lince. Gente, relógio de uma qualidade absurda, o Lince. É muito bacana mesmo. E são relógios lindos. Todos aqui são relógios digitais. Tem relógio aqui que você pode dividir em até 10 vezes de 20 e poucos reais, tá? Inclusive, esse que eu tô mostrando pra você, ó. Eu tenho um desse aqui prateado, que é lindo, 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 tá? Olha que incrível. Pra quem não sabe ver hora, então é maravilhoso. Não precisa nem falar nada, né, Érica? Já entendeu tudo, né? Olha esse dourado redondinho também. O detalhe da pulseira. Sem falar que a Lince tem uma qualidade incrível, incrível, incrível. Ó, todo pretinho, só que é diferente do quadrado, ó. Redondinho e o quadradinho. Legal, né? E agora, o prateadão que eu achei um luxo. Olha só, o digital dele é vermelhão. Cara, muito lindo os relógios da Lince. Todos digitais e com essa promoção incrível na Elo de Ouro. Passa lá agora e pode falar assim, ó. Fábio Abud me indicou, hein? Quero desconto, 15% à vista, 10% em 10 vezes. Ok? Luxo tem nome, Elo de Ouro. Falar em luxo, a matéria que eu recebo agora, a minha entrevistada, também é um luxo. E vocês vão saber um pouco mais sobre saúde e a utilidade pública com a doutora Renata Artiles. Segue daí. Saúde chegando no pedaço. E hoje eu trago uma matéria muito legal para vocês e uma entrevistada queridíssima e super competente. Eu vou falar agora com a doutora Renata Artiles, que é infectologista e vai conversar conosco, vai nos dar uma aula aqui gratuitamente. Renatinha, que prazer, meu amor. Prazer é meu, Fábio. Muito obrigado pela presença, tá? Disponibilizado o seu tempo, que é corrido pra caramba. Obrigado. Olha só, Renata, eu tenho alguns dados para falar pro pessoal de casa. A cada dia que passa, aumentam os casos de doenças causadas pelo Aedes aegypti, certo? E principalmente no estado do Rio de Janeiro. E muitos também no Brasil, causando óbitos, inclusive, tá? E pesquisas recentes mostram que a chikungunya pode evoluir para essas doenças mais graves. Como infectologista, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco conosco sobre essa quase epidemia. Sim, Fábio. Então, na verdade, a chikungunya... Procede os dados? Procede. E a chikungunya é uma epidemia. Só que é uma epidemia, né, de uma doença que a gente fala que é benigna. Por mais que os sintomas sejam muito característicos, né, a dor articular muito intensa, a febre alta, ainda assim é uma doença benigna que complica muito pouco. Quando complica, realmente, né, normalmente acomete pacientes que têm alguma doença mais grave, os idosos, as criancinhas mais novas, e pode levar a algumas complicações mais graves. Deixa eu perguntar uma coisa, senhora, aqui, que eu acho que é curiosidade de todos vocês que estão em casa aí agora, inclusive saber a diferença entre surto e epidemia. Ok. Então, surto, Fábio, normalmente acontece em um espaço, né? Às vezes vai ter o surto em um bairro ou em uma escola, né?
A epidemia não. A epidemia já pega não só a cidade, mas estados. Uma coisa mais general, Isso, maior, exatamente. Entendi. Isso não está restrito a apenas um local. Entendi. É dengue, zika, chikungunya. Qual caracteriza mais a nossa cidade? Atualmente, a chikungunya, com certeza, encontra-se em primeiro lugar, né? Por quê? Porque é uma doença relativamente nova, inclusive no nosso país. A circulação da chikungunya aconteceu no país na última Copa do Mundo. E ela vem, né, aumentando a incidência na população. A chikungunya a gente só pega uma vez, depois a gente adquire uma imunidade. Então, sério? Sim, graças a Deus, não né? Sabíamos disso. Isso. É ao contrário da dengue, que a gente pode pegar 4 vezes. Já porque a gente... tive, é péssimo. Isso, Nossa. horrível. E são 4 sorotipos. A da chikungunya ainda pior, né? Sério? Isso. E a dengue a gente considera que uma doença, não é uma doença benigna, é uma doença com potencial de complicação maior, né? Pode levar à morte, a complicações maiores. Chikungunya nem tanto. Ela é mais dolorida, mas é menos grave. Tive uma amiga agora, recentemente, que é a doutora Ana Paula Jalita, que ela teve a chikungunya. A Ana Paula falou que ela está fazendo fisioterapia para voltar a escrever direitinho. Sim. Que coisa estranha, né? O grande problema da chikungunya, eu costumo dizer que é a morbidade da doença. Porque a fase aguda passa até rápido, durante uma semana você já está bem. Mas as dores articulares, o edema articular é limitante e acaba atrapalhando o paciente nos afazeres do dia a dia, no trabalho, né, na atividade física. E o ideal é que a gente coloque aquela articulação mais acometida de repouso. Porque quanto mais a gente usa, mais difícil é daquela articulação recuperar. Correto. E normalmente esses pacientes que levam um quadro articular mais intenso durante mais tempo, são pacientes que já têm uma doença crônica, ou os idosos, ou alguém que já tem um problema no joelho, alguma artralgia que já está tratando, essas pessoas complicam. Olha só, já está mais que claro que o mosquito do Aedes aegypti, ele é transmissor de doenças como dengue, zika, a chikungunya e a febre amarela. Os sintomas são semelhantes? Sim, como todos são arboviroses, né, todos os vírus são da mesma família. Normalmente eles causam um quadro febril, com rash, né, aquelas manchas vermelhas pelo corpo, Fábio. Não dor articulares, mialgia. É claro que algumas doenças têm suas características marcantes que fazem a gente desconfiar de uma chikungunya a dengue, né? Uma zika a dengue. Então a gente tem uma noção. Por exemplo, a chikungunya costuma dar uma febre mais alta e dá aquela dor articular muito intensa. Já a dengue, ela dá mais mialgia, que a gente chama de dor muscular. Não é tanto a artralgia, é a dor muscular, né? Intensa. Verdade. Uma moleza no corpo horrível. Isso. E a zika, por último, ela costuma dar uma febre mais baixa e a resolução é mais rápida também. Como é que a gente identifica cada tipo de patologia, doutora? Então, na verdade, quando o paciente vem com as queixas, a gente já pode dar uma suspeita em relação aos sintomas que ele apresenta. Mas o mais importante é a gente fazer os exames de sorologia, que a gente pode colher aí depois de uma semana mais ou menos de doença, né? Em pacientes que a gente tem a suspeita da dengue, compensa a gente colher um exame no início do quadro. Entendi. Mas o resto também, como a gente está falando, Fábio, de doenças benignas, né? Não tem problema, o paciente não tem que se preocupar, sair correndo para fazer exame. O mais indicado é descanso, beber bastante líquido em casa, né? E se proteger do mosquito. Agora, eu queria, uma curiosidade que eu tive que fugir até da pauta um pouco, por que as pessoas vêm a óbito? Então, normalmente, por chikungunya é muito raro. Às vezes é um vovozinho um pouquinho mais acometido, que toma muitos remédios, tem problemas mais graves de saúde. Assim, a doença costuma complicar mais. Depende do organismo também, Sim. da resposta do organismo. Agora, por exemplo, um paciente que já teve dengue. Quando a gente tem dengue pela segunda vez, Fábio, a gente sabe que é uma dengue um pouco mais complicada. Mais intensa. E sempre que a gente tem uma sobreposição de infecção pelos sorotipos do vírus, a gente vai ter uma doença cada vez mais grave, podendo causar a febre hemorrágica da dengue, que na verdade é o grande problema dessas arboviroses, tá, gente? Entendi. Então, o grande problema com certeza é a dengue é grave. Como é que pode identificar cada uma com a sua peculiaridade, Renata?
Então, primeiro a gente suspeita com a clínica do paciente, né? Segundo, é interessante a gente ver da onde vem esse paciente. Esse paciente, ele trabalha onde? Ele mora onde? Aquele foco... Isso tem a ver? Sim, aquele foco, a gente costuma ver mais infecção por chikungunya ou por dengue, né? Segundo, a gente vai avaliar os sintomas do paciente. Terceiro, a gente vai fazer os exames de sorologia virais depois de uma semana. Existe alguma mais perigosa que a outra? Em relação às arboviroses, vejam, eu estou falando mais de zika, dengue, chikungunya e a febre maiara que chegou agora, mas não é nem isso que a gente está falando, não vale nem a pena de falar. E a febre amarela, né? A febre amarela com certeza é a doença mais grave de todas. Porque, sim, ela leva à morte, ela faz algumas repercussões renais, insuficiência renal, alteração hepática, então é uma doença mais grave, sim. Mas normalmente a gente pega a febre amarela, nem é pelo mosquito do Aedes aegypti, é pelo mosquito que a gente encontra na mata, o Haemococcus. Então tem determinadas áreas que elas são que acontece com maior incidência, não? A gente aqui no meio da cidade, Fábio, não vai pegar nem febre amarela, nem a febre de Maiaro. Não vai pegar. Muito bom. Aqui a gente pega chikungunya, a gente pega dengue e a gente pega zika. Por causa de que essa quantidade absurda que está tendo agora esse surto, Renato? Pela quantidade de mosquito. Então, se a gente tem muito mosquito, a gente tem mais infecção. O que a gente pode fazer, Fábio, infelizmente, a gente tem que tentar controlar, né? Gente, se a gente está no meio de uma epidemia por arbovirose, vale a pena sair de calça jeans, se você vai num lugar que você sabe que tem mosquito. Claro. Até porque, Fábio, o Aedes aegypti, ele costuma morder mais embaixo, tá? Ele não pega o Aedes aegypti, se você está em pé, ele não vai pegar seus braços, não vai pegar seu pescoço, seu rosto, tá? Normalmente ele voa abaixo. Então, se protege. Outra coisa importante também, mosquitos Aedes aegypti costumam picar pacientes que estão com camisa escura, né? Cores escuras. Gente, doutora Renata Artides dando uma aula pra gente aqui agora, que é coisa que a gente nem imagina. Fábio, mas isso é muito importante. Porque às vezes a gente vai para algum lugar que a gente sabe que Vou deixar de usar camisa preta hoje. E tem isso, realmente. Se a gente colocar umas cores mais neutras, não chama a atenção do mosquito, né? É menos. Engraçado, curiosidade que as pessoas não sabem. Outra coisa importante também é que o mosquito Aedes aegypti, normalmente ele costuma morder no início da manhã, né? Da transição da noite para o dia, no final da tarde. Então, aquele mosquitinho que vai te pegar lá às 10 horas da noite... Sério? A gente acha que de manhã não tem mosquito, né? Pois é, mas tem, né? Então, são certos cuidados que a gente pode ter que, no final das contas, vai fazer toda a diferença pra gente. Eu acho também, Renato, que o uso do off, do repelente, muito que falei até da marca, do off, do repelente, eu acho que tem que ser... Muito importante. E eu acho eu uso todos os dias. Óbvio, eu também. Eu acho que o campista, gente, todo mundo, o pessoal, quem tem epidemia de arbovirose tem que usar o repelente, né? Eu não falei porque repelente acaba sendo um pouco mais óbvio, mas uma dica interessante para vocês. Sempre que vocês forem procurar escolher o repelente que vocês vão usar, tentem priorizar os que têm o aditivo icaridina e o DIT, né? Que são repelentes melhores e que têm de proteção de longo prazo. Alguns deles a gente dá uma imunidade, uma proteção de 10, 12 horas, né? Bacana, então, uma pessoa que trabalha, né? Exatamente. Então, gente, outra coisa também, se suou, tem que passar. Tomou banho, tem que passar. Mas com certeza, super indicado. Olha só, segundo alguns amigos que foram infectados por chikungunya, causa dores tremendos, como eu citei, doutora Ana Paula Chalita. E existe algum problema hematológico que pode vir a acarretar futuramente? Sim, Fábio. Na verdade, o grande problema da chikungunya é esse. Como a gente sabe que é uma doença relativamente jovem no país, a gente ainda está percebendo, está estudando os problemas a longo prazo do paciente infectado. Mas a gente sabe que em algumas pessoas o vírus ele fabrica alguns anticorpos contra as articulações do paciente, tá? Normalmente em pacientes que já são mais adoecidos ou pacientes que já têm alguma doença autoimune, né? Qualquer tipo de doença reumatológica, diabetes tipo 1, hipotireoidismo, enfim, qualquer paciente que tem essa doença tem uma predisposição de ser submetido a uma cronificação da doença, Entendi. né? Pela produção
de anticorpos contra as suas articulações. E normalmente, esses pacientes, eles não melhoram, né? Porque a doença melhora em 1 semana, 10 dias. Chikungunya não existe mais, Fábio. Acabou. O que aconteceu agora é o início de uma doença reumatológica. Isso que eu ia perguntar à senhora aqui, porque eu tenho alguns dados que eu acho que você pode falar com total maestria, que a chikungunya ela pode evoluir para artrite. Sim. É verdade? É verdade. Explica pra gente. É isso, é exatamente isso. Depois de mais ou menos 7 dias, a chikungunya, o vírus da chikungunya sumiu, acabou, né? O que fica é o estímulo que o vírus fez no nosso sistema imune. Esse estímulo fabrica anticorpos contra as articulações do paciente. Então, aos poucos, esse paciente ele vai perdendo a articulação, né? Os anticorpos mesmo agem contra a sua articulação e você vai perdendo a articulação. E também existe algumas dessas causas aí que causam o comprometimento hepático, procede? Menos, Fábio, menos. Isso assim, na verdade, no contexto de uma doença autoimune instalada, tudo pode acontecer. Mas a gente não vê tanta essa referência com a chikungunya, não. É mais a artrite crônica, né, causada pelo aparecimento desses autoanticorpos. E em alguns casos o paciente tem complicações na fase mais aguda, como Guillain-Barré, que a gente perde as movimentações dos membros, mas é raro e volta. Vacinação. Eu acho que todo mundo tem que estar em dia com vacinação hoje. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente vê campanhas acontecendo com incidência no país todo, mas as pessoas ainda não têm o hábito de manter o cartão de vacinação em dia. Isso é de total importância, não é, Renato? Fábio, eu acho um absurdo. E a mídia trabalha tão forte exatamente, com isso, né? Muitas delas o governo dá. Exato, né? Ele te dá a imunidade, exato. você não pega. Então, acho que todo mundo, não só os grupos de risco, sabe, Fábio? Todo mundo tem que pegar o seu cartão de vacina e colocar em dia. Porque às vezes o governo não dá porque não tem dinheiro, infelizmente. A população é muito grande. Então, leva seu cartão para uma clínica, às vezes particular, enfim, ver o que pode ser feito ali, ver o que pode ser feito no posto. Tem dia, né, Renata? Sim, porque claro. o preventivo é muito importante. Claro, Fábio, a própria meningite está aí também, verdade, né? Verdade, a gente teve casos nos presídios de meningo tipo C, que é uma doença quase 100% imunoprevenível. Nossa. Quando a gente toma vacina, a gente diminui essa exposição. Claro. Então, por que a gente vai correr esse risco? A gente está falando em vacina e eu queria que você falasse um pouco, não sei se é verdade ou mito ou não, mas eu quero que você tire nossas dúvidas, né? A vacina, ela às vezes dá um pouco de queda em imunizada em algum tipo de patologia? Então, depende. A gente tem vacinas de vírus vivo, né, atenuado, que são vírus fracos. A gente tem vacina de partículas virais, né, e vacinas de soros, né, que a gente fala, que é quando o anticorpo está pronto e a gente dá para a pessoa. Certo. Quando a gente está falando de uma vacina de vírus vivo, como é a vacina da febre amarela, por exemplo, é uma vacina que, dependendo do paciente, a gente não pode dar, não pode indicar. Por quê? Pacientes com doenças crônicas, que tem alguma alteração de imunidade, porque como o vírus está vivo ali, mesmo que ele esteja um pouco mais enfraquecido, ele pode causar uma doença. No caso, uma pessoa que tem HIV? Então, pacientes com HIV, com CD4, que a gente fala, que é a imunidade, abaixo de 500, não podem fazer esse tipo de vacinação. Entendi. Mas pacientes com HIV, super bem controlados, que têm uma imunidade boa, podem fazer sim. A gripe, por exemplo, que é um grande mito, as pessoas se preocupam muito com a gripe, acham que é porque vacinou que vão contrair a gripe. Isso acontece muito, Fábio. Quantidade Sério, de vezes doutora? que eu escuto isso. Gente que não toma vacina com medo de pegar a gripe é uma coisa absurda. Sendo, gente, que a Acho que vacina baixa a da gripe, imunidade, né? Mas não tem nada disso, porque a vacina da gripe é formada por partículas de outros vírus. Nem do vírus da gripe. Não tem nem vírus da gripe ali. Partículas, pedacinhos de outros vírus. Então, são proteínas de outros vírus mortos. Então, aquela vacina nunca vai conseguir passar gripe para ninguém. Até porque os idosos tomam, que têm imunidade muito baixa. É mito, as então, criancinhas tomam, pacientes com doenças crônicas tomam.
Então, por que a gente não vai tomar, né? Verdade. Agora, Renata, só queria saber qual, na sua opinião, qual o procedimento correto para manter um cartão de vacinação em dia? Gente, é difícil, né? São tantas vacinas que a gente tem hoje em dia. Meu conselho de infectologista, o que eu acho que vocês podem fazer? Pega o cartão de vocês, leva... a gente tem Fábio, o calendário de vacina da criança, né? Que a gente só lembra de vacinar quando tá criança, né? Verdade. Tem um calendário de vacina do adulto, do idoso, da gestante, do paciente com doença crônica. A gente tem vacinas indicadas para cada Você falou 4 quadros aí diferentes para as pessoas manterem em dia. Exatamente. Eu acho que quem tiver oportunidade de fazer uma consulta com o infectologista é sempre melhor, né? Mas o básico, a gente pode ir na rede pública de saúde, levar o cartão, porque quem trabalha lá, ele está preparado para olhar o seu cartão e dizer o que você precisa tomar no mínimo, né? O básico de fazer. E o que não for o básico, compensa, né, ir nas clínicas particulares para a gente obter essa vacinação aí. Por exemplo, um gancho que é importante. Muita gente não sabe, mas existe vacina para dengue. Não sabia. Não sabia. Isso, específica para dengue? Específica para dengue. Não sabia. A vacina da dengue protege contra os 4 sorotipos da doença, né? E a gente só pode fazer a vacina, gente, quem já tiver tido pelo menos uma vez a dengue. Então, em tempos de epidemia, é uma informação muito interessante para ser passada e vale a pena o seguinte: você vai no seu médico, pede uma sorologia para dengue, um exame para dizer se você teve ou não teve. Se você já tiver tido a dengue, então está indicado para você. Para que a gente vai se expor a uma dengue mais grave? Claro, quando a gente pode fazer a vacina, pode evitar, né? verdade. A vacina da dengue, ela está nas clínicas particulares, né? Então fica aí a minha dica para vocês. Ela não é disponível em rede pública. Não, ainda não. Vamos aguardar. Esperar que o nosso governo ajude, né? Para a gente conseguir ter o acesso mais fácil à saúde, né? Doutora Renata, quero agradecer demais a presença da senhora aqui no programa, tá? Falar que sou fã do seu trabalho, do seu pai, que eu sou uma pessoa que é eternamente apaixonada. Doutor Nélio Artiles, um beijo pra você, meu querido. Tia Rosana, Paulinha, Nelinho, a família toda. Já é de casa, família toda eu amo, tá? Parabéns por você estar aí exercendo com maestria a sua profissão e levando boas dicas para as pessoas que estão ao seu lado, tá? Obrigada. Muito obrigado pela presença, pela mini aula que a senhora nos deu aqui. Nada, foi demais. Sempre que precisar, estamos aí. Aqui quando vem uma vez, já é de casa, tá de porta aberta. Que bom. Tá bom? Um beijo muito grande pra você. Um abração pra Cristal também, obrigado, tá? Sim. Tudo de bom, tá? Família boa é essa que a gente tem convívio e traz informação pra vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido a matéria. Qualquer dúvida, se vocês quiserem que a doutora Renata Artiles volte ao nosso programa, tá aqui, ó, fabioabudeoficial@gmail.com. Manda a pauta pra gente, a gente manda pra doutora Renata, a gente estuda e vem trazer pra você informação. Não é isso aí? Isso aí. Beijão, tá? Nave, gira, partiu Boulevard. Turma, um minuto só antes de terminar esse bloco. Tem uma dica e tô bem acompanhado do Bob's, tá? E eu despeço de vocês desse bloco lá com essa turma bacana. Depois da vinheta, momento Bob's. Relaxa aí, Bob's, antes de terminar esse bloco do programa, né? Eles já tiveram comigo, mas eles vão comer hoje comigo! Diego Grossi e Cássio Lar. Já tá comendo, bicho? Qual é a sua, meu irmão? Já tá comendo, não tem como. Tô cheio de fome, o cara não almoça, não faz nada, deixa eu comer, pelo amor de Deus. O cara não almoça, a cara não queima não, né, bicho? Tô cheio de fome. Tô cheio de fome, depois a gente continua. Deixa eu falar uma coisa pra você, Diegão. E, Cássio, Fala, esse lanche é o novo do Bob's, tá? O Bob's Tentador. Nossa, isso é Tentador mesmo, né? É, o negócio é... São 180 gramas de carne de picanha. Nossa. E o seu é de frango. Nossa. E o pão é novo. E a gente tá lançando hoje. Pois é. Para o Brasil todo, o Bob's Tentador tá aqui na tela. Ó. Segue a gente nas redes sociais. Nossa, Bob's que honra, Brasil. hein, Bob's? Obrigado, Bob. Pois
E não achem que é mentira, não. Eu vou comer mesmo. É sério. Não é achem fictício, que, não, é. Não. comigo. Isso não pra é. gravar, não é não. A gente vai comer isso aqui, pode ter certeza. É comer de verdade, não é? Pô, eu tô cheio de fome. Ó, eu trouxe pra vocês um milkshake novo do Bob's também, que é de negresco com leite condensado. Nossa, mas vocês estão embolsados. Realmente é... Os dois são de negresco, leite condensado? Não, um de paçoca, esse é o de paçoca. então me dá o de paçoca. Me dá o de Trocou, paçoca aqui, trocou? seu trouxa. Eu adoro de paçoca. Não, você adorava, agora o Problema, de não paçoca tem é meu. problema, não. Ó, pra vocês que não sabem, em qualquer Bob's Brasil, vocês vão visitar o Bob's, o molho é refil. Você pode passar quantas vezes quiser lá e, ó, relaxe, Bob's. Salsê. Ó, e... Não, e outra coisa, não sei se vocês sabem. Não sei se vocês sabem. Não, filho da puta. Prova. Não, sério, prova. Olha isso. Vocês vão, esse é melhor. vocês vão comer na minha frente mesmo, falar, porra, antes de eu comer, pelo amor de Deus, né? Ó, Muito bom, né? desculpa, gente, eu fiquei sem Desculpa. falar aqui. Depois a gente continua a entrevista. Olha só, não sei se vocês sabem, mas o Bob's Brasil, Prova. não posso com doce. Meu Deus. Deixa eu falar uma coisa pra você. O Bob's Brasil, o refil de refrigerante é gratuito durante o tempo que você Eles estiver estão com refil? consumindo. Que beleza, Que bacana, né? Muito bom. Pô, Bob's é nosso, do Brasil, e tá no mundo todo, tá? Que é gostoso, tá no Bob's. Vai, E rasga. aqui no Fábio Abril. e agora uma ideia. Uma ideia, Bobs. Pra mim, pelo menos. Não pode ser o pessoal. Refil de milkshake também. Não, é uma boa. Free refil de milkshake. já Pô, pensou, cara? Que já era. massa. Todo mundo ficou, ó. Vai, Diogão, vai lá. Olha só, Davi, Chegou a hora. lança aquela música gostosa aí de fundo. Chegou a hora. Que a galera vai mandar ver no Câmera lenta. Bob's Tentador. 1, 2, 3 e foi. Parei. Chove like aí na tela, vai. Bota um monte de like aí, vai. Mas Coraçãozinho. sobe like aí com força. Não para não. Não para não. Que isso? A gente não começa a entrevista com ele, daqui a pouco eu entro. Vamos tocar aqui, deixa ele lá aqui mesmo. Aprovado? Aprovadíssimo, tá louco. Muito bom, né? Sensacional. Demais, gostoso. Realmente é no Bob's, tá? Dá uma passadinha, tem Bob's aqui em toda a região, vocês estão nos assistindo aí. Tem Bob's aqui no Boulevard Shopping, tem Bob's no Shopping 28, tem Bob's na Pilinca e tem Bob's também no centro da cidade. Relaxa. E Bob's. Foi? A gente volta, hein? No próximo bloco. Não sai daí, não.